levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, deixando todas as questões externas para fora dos portões, para que possamos neste momento nos entregar de corpo e alma e sentirmos a presença de Jesus dentro de nós. Que nós possamos nos conectar com Deus, que nós possamos sentir a presença dele nesses poucos minutos que aqui estamos, que nós possamos praticar no nosso dia a dia esse Evangelho de Jesus que Kardec elucidou tão perfeitamente, que nós não nos percamos pelo caminho, que possamos praticar tudo aquilo que veio até nós para a nossa própria evolução moral, espiritual, respeitando o nosso próximo e a cada um. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e nos livre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Hoje vamos fazer uma explanação do Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E realmente é uma bem-aventurança, é um consolo para nós. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, ele fala assim: Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva a padecer, a bem dizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Todo sofrimento, quando chega no final, vem uma compensação. Tem um dito popular que diz que depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem o arco-íris, mais ou menos aí nessa linha. Então nós devemos se resignar. Então muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus: Deus, tire de mim essa provação, essa expiação. Na realidade nós precisamos pedir que nos dê ombros mais fortes para que consigamos passar, porque muitas vezes é necessário passar por aquilo, porque as nossas dívidas são muitas, mas do mesmo tanto a misericórdia divina também são muitas, né? Nos caminhos terrestres, desastres, provações, enfermidades, flagelos inesperados arrancam indagações que nós ficamos pensativos, né? Onde estão esses amigos desencarnados que a doutrina tanto fala? Onde que estão essas criaturas, esses amigos espirituais, quando acontecem essas provações, as enfermidades, as tragédias, né? Nós começamos a pensar, imaginar, e muitas vezes nós falamos como que eles podem não prevenir as calamidades, os desastres. E aí que vem o nosso entendimento, aí que vem o diferencial da doutrina espírita, porque a doutrina espírita vem nos explicar que isso é algo que nós tínhamos que passar. Não tínhamos porque Jesus falou: olha, você vai reencarnar e vai passar por isso. É porque nós trouxemos de outrora provações, assim como fez Chico Xavier, que estava lá com ele o Arigó, o Dr. Fritz estava junto com o Arigó, o Dr. Fritz pediu para o Arigó falar para o Chico Xavier: olha, você quer que nós curamos aí os teus olhos? Ele falou: não, se os meus olhos estão assim, porque é para ficar assim. E tem casos de desastres que, quando vai acontecer o desastre, vem a espiritualidade, tira o espírito do corpo, para ele não sentir a dor. Então Deus não livra ele do desastre, mas Deus
pede para a espiritualidade tirar o espírito para ele não sentir a dor. Então muitas vezes a gente imagina, poxa, a pessoa deve ter sofrido. Muitas vezes não, às vezes sim, porque se faz necessário, né? Há uns 15, 20 anos atrás aconteceu um desastre, chegou um ladrão, roubou o chevette da mulher e a mulher estava com a criança. A criança foi sair do carro, enroscou no cinto de segurança e aquele carro arrastou aquela criança por várias e várias quadras. E num centro espírita aqui do estado de São Paulo, essa criança veio e deu comunicação e falou que ela se programou para passar por isso, porque em outras existências essa criança foi um soldado romano e ela dirigia bigas e amarrava cristãos na biga e saía passeando com cavalos correndo, e na onde que pegava em pedras, pedaços daquelas pessoas iam voando. Ela passou por isso porque estava na programação dela, e ela relatou que essa era apenas uma encarnação e que ainda tinha outras para ela poder sanar toda essa dívida que ela acumulou durante a sua existência, né? Então muitas vezes nós começamos a pensar, cadê Deus? Cadê Jesus que não nos tira dessa agonia, né? Então, através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, de compreensão, serenidade íntima que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Muitas vezes nós não chegamos lá ainda, né? Nós entramos num desespero e já... Nós temos uma casa de aluguel e tem uma inquilina lá que ela pagava certinho, mas ela falou, Leonísio, meu marido perdeu o emprego, só eu estou trabalhando, eu ganho salário mínimo, eu não vou aguentar pagar o aluguel da casa, estou saindo, vou alugar uma casa mais barata. Ok, senti bastante, e eu dependo do aluguel dessa casa para pagar o aluguel da minha casa, né? E aí eu comentei algo com a minha esposa, e minha esposa falou assim, amor, Deus nunca deixou faltar nada para nós. Ele pode provar, mas Ele está provando a nossa paciência. Nós não somos cristãos? Sim. Nós não temos fé? Sim. Deus nunca nos abandonou. Ela falou isso para mim na hora do almoço. Depois do almoço, um senhor entrou em contato, eu nem vi o rosto desse senhor, a não ser pelo WhatsApp. Aí minha esposa foi lá, mostrou a casa. De tarde eu entrei falar com ele, eu falei, gostei da casa, vamos fechar. Acabou. Providência divina, testando a nossa fé, porque sabia que eu dependia daquela situação financeira. Então muitas vezes nós passamos por situações que nós duvidamos, né? Nós começamos a pensar e colocamos em xeque. Eu já passei por situações que eu falei, puxa, mas cadê Deus? Né? Será que Deus não está me vendo? Aí hoje muitas vezes eu estou ali montando palestras, né? A palestra de amanhã à noite mesmo eu estava montando e falava justamente disso, né? Da presença de Deus. Nós, cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê a espiritualidade a quem eu me dedico, né? Mas muitas vezes é só um teste para ver como está a nossa fé. Nós só podemos assimilar o sentido exato do bem, né? Das bem-aventuranças do Evangelho, se dispomos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Então nós só vamos compreender, por isso que diz ali, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O consolo vem de Deus, o consolo vem de Jesus na nossa vida. Porque muitas vezes o amigo chega, abraça, nos conforta, pode nos acudir das mais diversas formas, mas tem situações que é só Deus na nossa vida, na nossa existência. E aqui, como fala em reencarnação, muitas vezes nós passamos por situações, por algo que nós fizemos lá atrás, né? Da lei de reencarnação, de causa e efeito, nenhum de nós iremos escapar, nenhum de nós. Então, e esse é o diferencial da doutrina espírita, vem nos explicar todas essas coisas, né? Porque eu ouço com frequência alguém falar assim, mas eu posso ter feito o que eu tenha feito na vida. Se nos meus últimos segundos de fôlego de vida, se eu falar para Deus, Deus perdoa tudo, tá tudo certo, eu vou para o céu, né? Eu matei alguém. Aí
vou morrer nos meus 5 minutos final, peço perdão a Deus, está tudo certo, mesmo que eu matei alguém, né? Nós sabemos que não é assim. E a família que perdeu o jovem, o marido, a esposa, o filho, ou a filha, ou quem quer que seja, né? Vai passar algo assim? Deus está sendo um Deus injusto e arbitrário. Ele está sendo um juiz duro, que beneficiou a um e outro não. E eu questionei uma pessoa, a pessoa falou assim, mas Deus é Deus, cara, você não pode questionar Deus. Sim, mas as leis divinas também não podemos questionar, né? Eu fiz algo, eu sou obrigado. Por isso que hoje nós devemos pegar o Evangelho, a Bíblia que for, né? E implantar em nós e fazer o máximo de bem possível, deixando também de praticar o mal, mas também fazendo o bem, né? Então nós temos todos esses ensinamentos através da doutrina espírita, e muitas vezes nós estamos passando por situações que nós não sabemos, mas que isso vem de outras existências. Glória a Deus por isso, né? Igual Chico Xavier, olha a moralidade de Chico Xavier. E ele falou que tinha que estar cego, porque se ele estava cego, é por uma condição que ele tinha que passar, né? Do olho ele era 100% cego, do outro ele era 75% cego, ou seja, ele enxergava 25%, né? As bem-aventuranças não se limitam em esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que se refletirá no íntimo de cada um. Então logo nos identificamos com a humildade, com a mansidão, a misericórdia, a brandura, a bondade e por aí vai. Então nós temos as bem-aventuranças, não é só, é isso aqui, não. Nós temos que ser humilde, nós temos que ser bondoso, nós temos que ser misericordioso, nós temos que ter a mansidão, nós temos que ser brando. Tudo que Jesus foi. Porque Jesus, na realidade, ele não escreveu nada, né? Jesus, se nós formos ler a Bíblia toda, o Evangelho todo, desde o nascimento de Jesus até Apocalipse, ele só pediu uma lei, só um, que ele pediu. Alguém sabe qual é? Só uma. Ele falou assim, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Foi o único pedido de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Por isso que nós devemos fazer o maior bem possível, porque muitas vezes a humildade é para não magoar o outro, para não ferir o outro, para não atingir o outro, né? Para ser manso, manso nas palavras, manso nas nossas colocações. A misericórdia com os defeitos alheios, a não ser que nós sejamos perfeitos, que nós não somos. Então nós temos que ser misericordioso com o outro, porque Deus foi misericordioso com nós, e está sendo. Eu falo que ser espírita é uma misericórdia imensa que tem para conosco, porque ela não nos pede nada, não existe lei humana na doutrina espírita. Você não pode ter essa vestimenta, você não pode fazer isso. Não, aquilo você faz o que a sua consciência pede. E nós só falamos de amor, sem imposição, não cultuamos imagem, não pedimos dinheiro, nada. Nós só estamos aqui por amor a essa doutrina maravilhosa. A doutrina espírita é Jesus de volta nas nossas vidas. A verdadeira bem-aventurança é a integração do Espírito com o Criador. Quem alcança, reflete a luz e o amor do Pai Eterno, e pela exemplificação do amor ao próximo, terá o seu tesouro acumulado no reino dos céus. Porque a nossa bem-aventurança tem que estar conectado com Deus. Tem que existir essa conexão com Deus, né? Então, primeiramente, eu tenho que amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu estou conectado com Deus. Quando eu estou conectado com Deus, eu lembro de Jesus, né? Que Jesus foi o Espírito mais perfeito que passou pela terra.
E como ele pediu, Jesus pediu, foi a única coisa que ele pediu, amar a Deus. Se nós somos cristãos, e nós somos, se nós somos espíritas, e nós somos, nós temos que olhar a Jesus. Nós temos que temer a Deus. Não o temer de medo, mas sim um respeito a Deus, né? Muitas vezes nós estamos ali na mesa, na nossa reunião mediúnica, o nosso coordenador sempre fala, gente, os espíritos vêm aqui, nos ajudam, nos acode, nos dão fluido, nos capacita, mas ninguém é acima de Deus. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu fui por este caminho, a espiritualidade, eu nunca falava em Deus. Aí chegou o momento, eu falei assim, mas e cadê Deus? Né? Porque quando a gente começa em algo, a gente fica naquela euforia mesmo, né? Mas nada é acima de Deus. E eu conversava, acho que foi ontem com o meu filho, pelo WhatsApp, meu filho está em Curitiba, e a gente falava, eu ainda falava sobre isso com ele. Eu falei, filho, nada, nem ninguém é acima de Deus. Você pode ser a religião que você quiser, que você se identificar. O que nós não podemos esquecer é de Deus, porque ninguém é acima dele. Se nós estamos respirando, é por ele, né? Então, quando nós passamos por situações, muitas vezes é aquela situação que nos amadurece. A doutrina espírita nos ensina que não estamos na Terra para satisfação dos nossos desejos, né? Nós não estamos aqui a piquenique, né? Mas para aprender e progredir por isto, mesmo nas circunstâncias mais adversas que nos apresentam, teremos multiplicadas razões para desfrutar de paz e alegria, regalia constante do que encontram as bem-aventuranças divinas em seu coração. Então nós estamos aqui justamente para progredir. E hoje no café da manhã, eu com a minha esposa, a gente falava sobre isso. Como a gente não tem tempo, né? O tempo que nós temos meio de semana é no almoço e no jantar, né? Mas geralmente à tarde a gente está cansado, tal, já não raciocina direito. Então o tempo que a gente tem é sábado, domingo e feriado. E a gente conversa bastante, apesar de sermos de religiões diferentes, mas temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo conhecimento, né? Nós estávamos falando assim, eu falei para ele, amor, nós não estamos aqui de passagem. Se nós viermos aqui e voltarmos, por que nós viemos? Né? Existe aí uma busca de perfeição moral e espiritual. Eu falei, olha, eu sei que a sua religião ensina que Jesus veio, levou com ele todos os nossos pecados, top, nós vamos para o céu. Mas por que nós viemos então, se Jesus veio e já levou nós, por que nós estamos aqui? Né? Não existe essa necessidade, porque a nossa pátria não é aqui. Aqui não é a nossa morada é lá, na erradicidade, no mundo espiritual, né? Então, nós conversávamos sobre isso, e é uma realidade, nós não estamos aqui fazendo um piquenique, estamos aqui justamente porque aqui é uma escola. Quando eu passo do primeiro ano para o segundo ano, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, aí vou lá para a quinta série, né, que agora não existe mais, porque agora é ensino fundamental, ensino médio, por aí vai, né? Então aqui nós somos gradativos, um dia nós vamos ficar top, né? Esse é o nosso desafio, ficar top dia a dia. Vamos conseguir? Vamos. Como? A pressa é nossa. Aprendendo a perdoar, a se resignar, abraçando a tarefa do Cristo, se dedicando à doutrina, à sua religião, né? Nós sabemos que não é só a doutrina espírita, muitas outras religiões aí excelentes, mas a única doutrina que nos explica do sofrimento, da onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, é a doutrina espírita, né? Então realmente a doutrina espírita é algo muito, muito, muito abençoado, né? Então, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E a doutrina espírita vem nos esclarecer por que aqueles que choram serão, porque hoje nós choramos, ao desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual, nós vamos sorrir.
eu fiz o propósito que eu disse que iria fazer ao reencarnar. Ou pode ser o contrário, eu chego no mundo espiritual e falo, puxa, não fiz o meu dever, que eu prometi. Porque a espiritualidade nos fala que quando vamos reencarnar, fala, ó, eu quero essa, 10 provação. Porque a espiritualidade ri e fala, você não vai aguentar nem 5, né? Porque nós já fizemos tanta coisa, né? Imagina se nós já vivemos lá em Roma, fizemos aquelas atrocidades que a gente lê, nós sabemos que existiu, né? Já pensou se nós estivemos junto com aquele povo lá que crucificou Jesus, né? Tantas situações, né? Então nós passamos por situações que nós, né, não fizemos nessa existência, mas com certeza fizemos em existências anteriores. Então devemos passar pelas nossas provas resignados, porque existe um propósito para quando eu chegar no mundo espiritual, eu chegar com um sorriso nos olhos, com um sorriso estampado no rosto, e não com lágrimas, por não ter feito aquilo que eu prometi. E aí, quando chega lá, eu peço, pelo amor de Deus, quero voltar novamente. Por isso que muitas crianças já reencarnam lá, muitos espíritos reencarnam na África, já morrendo de fome, porque querem reencarnar de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Que nós devemos olhar com olho de piedade e ajudar a todos, estendendo a mão, no mínimo numa oração, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pelo sistema político e muitas dessas situações. Eu falo sistema político porque a espiritualidade fala que muitos desses políticos que estão em Brasília nem na Terra reencarnarão mais. Vai desencarnar, vai direto para um planeta inferior, mesmo tendo conhecimento. Porque estão pegando o poder que a sociedade deu a eles e fazendo o que fazem. Nós sabemos disso, tá? Bem-aventurado, então, aqueles que hoje choram, porque serão consolados por Deus, por Jesus, por nossos espíritos amigos. Muito obrigado, Deus abençoe, e que assim seja. Pai nosso, de amor e bondade, nos reportamos a Ti, Jesus, mais uma vez, a Ti, ó Deus, para agradecer por mais este dia, pela noite de descanso de ontem. E já queremos pedir a Ti, ó Deus, que abençoe a nossa noite de descanso, abençoe a nossa sexta-feira, que tenhamos alegria em nossos corações, resignados nas nossas provas, de cabeça erguida, porque temos a Ti, ó Deus, um Deus vivo, um Deus de amor, um Pai misericordioso, olhando e velando por nós. Nos abençoe, cuide com carinho, como sempre cuidou. Seja conosco, Deus, seja conosco, Jesus, em todos os momentos. Abençoa os nossos familiares, de longe, de perto. Abençoa a nossa casa espírita, aqueles que estão viajando, que não puderam comparecer. Abençoa estes que aqui estão. Abençoa, Deus, os espíritos amigos que aqui estão, que talvez vieram para ouvir uma palavra de consolo, de amor e de carinho, que Tu, Jesus, deixaste a todos nós um exemplo de vivência, de amor, resignação e fé a Deus. Gratidão, Jesus, pelos vossos ensinamentos direcionados a nós. Que assim seja. Graças a Deus.